Essa é a pasta do controle de entregas de atividades no Drive, que vocês já conhecem. Primeiro bimestre, aquelas de março e abril. E no segundo bimestre, temos a de maio. O exemplo de hoje, com alterações, então, é na planilha de maio. Estão aqui para serem preenchidas de todas as turmas. E eu vou usar a planilha de exemplo. Essa planilha de exemplo, ela tem algumas alterações que vocês podem já ter reparado, porque eu percebi que algumas pessoas já preencheram as planilhas do segundo bimestre. De todo modo, quando você entra nessa planilha, você vai ver que ela tem umas marquinhas aqui no cantinho de alguns lugares, que é um lembrete, uma forma da gente lembrar, de fato, como é para fazer o preenchimento, então, da planilha. E lá nas primeiras orientações, a gente solicitou que vocês lessem sempre para conferir se estava fazendo o preenchimento no lugar certo. Nessa aqui, então, tá assinalar com 1 ou 2, quando houver, os alunos que realizaram as atividades, 2 pontos, exemplo de preenchimento. Aqui, normalmente vai estar as atividades de tanto a tanto, que é a data, que é a mesma data que vai estar nomeando a outra planilha aqui embaixo. Por exemplo, então, vou usar o mesmo sexto A. Temos aqui, assinalar com 1 ou 2, quando houver, os alunos que realizaram as atividades de 3 a 7 do 5. É o nome da aba também aqui embaixo. O nome da aba é o mesmo da data de entrega. Então, precisa se atentar para esse detalhe. Na primeira notinha aqui, no cantinho amarelo, está assim. Na linha 5, preencher com o número de atividades propostas para a semana. Na linha 5, quantidade de atividades solicitadas no período. Aqui no nosso exemplo, foram 2 de Ciências da Natureza e Matemática, 2 de Ciências, 1 de Matemática. Ciências Humanas, 2 de Geografia, 1 de História. Linguagens e Códigos, 2 de Arte, 1 de Educação Física, 2 de Inglês, 0 de Língua Portuguesa, que eu já chego na notinha também. Então tá lá, 2, seguindo o nosso exemplo, na linha 5 foram 2 atividades de ciências nessa semana. Então a professora digita 2 aqui e vai colocando o número na coluna C, aqui ó, na coluna de C até T, cada um no seu componente, preencher com o número de atividades realizadas pelo aluno. Então nesse exemplo, a Ana Clara fez um só, a Ana Júlia fez 2, a Ana Júlia Riso fez 1, e assim por diante. Aqui está em branco, em matemática. Foi uma atividade para ser feita, Ana Clara fez uma, mas Ana Júlia Gomes em branco. Quando o aluno não tiver realizado a atividade, você pode deixar em branco ou preencher com o número 0. Eu acredito que é mais fácil deixar em branco, mas se o professor preferir colocar 0, não vai ter problema, porque não altera depois no resultado final, quando a gente estiver aqui vendo as porcentagens e a participação. A nota seguinte nessa linha é aqui, nos asteriscos. Lembra, né? Colocou aqui o número de atividades, língua portuguesa, 0 atividades. Por quê? Quando não houver entrega solicitada na semana, preencher com asterisco. 0 atividades, asterisco. Assim a gente identifica que o professor já fez o preenchimento da coluna dele. Por que provavelmente teve 0 atividades de língua portuguesa nessa semana de exemplo? Porque aqui nos extras a gente tem sequência didática de língua portuguesa. É um exemplo, tem uma atividade da sequência didática. Quem fez, então, vai estar nessa coluna e não na coluna de língua portuguesa. Essa coluna inteira, nessas colunas aqui, de P até T, são os extras. Antes a gente tinha 2 espacinhos, né? Vamos lá de novo. Aqui. A gente tinha 2 espacinhos. Uma semana era AD, aí na outra era sequências digitais. Por exemplo, aqui. Sequência didática. Que eu acho que o correto era sequência digital. E aqui AAP. Então, pensando, né, nessas diferenças, e seguindo também uma solicitação da professora Lucélia, que observou, por exemplo, com a chegada das avaliações também da área de ciências humanas e também de ciências, a gente não estava esperando,
teria que modificar tudo. Então, por isso, agora a gente vai usar esse espaço com 5 espacinhos. Vocês vão preencher aqui qual vai ser. Essa semana vai ter sequência digital, vai ter AP, é aqui que vai colocar, seguindo o nosso exemplo aqui dessa sequência de língua portuguesa. Então, só uma abreviaçãozinha para a gente saber do que se trata, SDLLP, se fosse a APLP, e assim por diante. Não consegui pensar numa forma de abreviar, eu posso escrever inteiro? Pode, vamos lá. A gente vai escrever avaliação aqui. Então vamos pensar em avaliação diagnóstica, por exemplo. Deixa sem abreviar mesmo, não tem problema. Você vai escrever, a própria configuração não vai atrapalhar o andamento da coluna. A gente deixa aqui avaliação diagnóstica. Depois, se alguém pensar numa forma de abreviar, a gente troca. Senão, a gente consegue consultar da mesma maneira. Teria, então, uma avaliação diagnóstica. Então, a gente fez na escola, vamos mudar. A gente fez 2 avaliações diagnósticas aqui. Não sei se vocês separaram, mas os números estão mudando aqui no cantinho. Eu vou apagar de novo, só para conseguir ver o movimento. Deixar aqui com 0, 17. Por quê? Aqui, na coluna U, essa coluna aqui, aparecerá a quantidade total de atividades propostas na semana, que é a linha 5. Ela vai somando, por isso que precisa preencher essa linha. E a quantidade realizada pelos alunos. Aqui vai sendo automático. Vocês estão preenchendo, então vou voltar aqui o exemplo. Tivemos 2. Você tem uma, você tem uma, você tem uma. Vocês não fizeram, você fizer... Opa, você fez 2, você fez uma. A propósito, já vamos ver o erro. Então, nessa coluna aqui, a gente vai ter a quantidade total de atividades propostas pelos professores e também a quantidade que os alunos já realizaram. Pensando ainda sem a alteração do nosso exemplo da avaliação diagnóstica, eram 17 atividades. Aqui embaixo, a gente tem uma criança que tem 16. Se essa criança tivesse feito aqui, ó, 1, fez as 17, 100%. Só que ali, eu vou voltar então, para a gente dar sequência no exemplo, eram 2 diagnósticas. E houve um erro de digitação. Vamos imaginar um erro de digitação aqui. E a pessoa colocou 3. A fórmula já vai acusar que ela está ultrapassando, porque ela chegou a 105,26%. Eu consigo identificar quando tem erro. Facilita bastante para mim. E também para quem vai fazer o acompanhamento. Então vamos imaginar que essas crianças aqui todas fizeram. Opa, você não fez. E assim por diante. Ok. Então aqui já alterou. Conforme eu fui alterando aqui, já vai alterando também na coluna U. E paralelamente também a coluna V, que é a coluna da porcentagem de participação. Na coluna V, aparecerá a porcentagem de participação individual e a média da turma. Aqui eu consigo ver, por exemplo, lá a primeira criança, Ana Clara, 73% é a participação dela, uma participação boa. E assim de todos até lá embaixo. Essa aqui é a participação total, que vai ser dividida. A gente tem 62% de participação nessa turma. Mesma coisa, né? Esses dois têm que bater, se não tem algum erro, 62% com base na quantidade de atividades. Aqui é o total do que eles fizeram. Você vê o laranjinha aqui em volta? Soma todas as atividades, né, de todo mundo e divide pelo número de alunos da sala. Desculpa, divide pelo número das atividades propostas. Por isso que isso daqui tem que estar certo, tem que estar preenchido para bater e a gente conseguir identificar onde está a participação de fato, né? Quantificar como está a participação dos alunos. Ok. Aqui, esse exemplo está passando. A porcentagem ultrapassa 100%, porque o número de atividades é maior do que 1. Aqui, a gente pega esse número aqui, que é o número de atividades realizadas pelas crianças. Mesma coisa ali, ó, laranjinha. Soma tudo que eles fazem e divide. No caso aqui, a gente teria que dividir por 2 depois. Então aqui, 140 ultrapassou, porque a porcentagem, ela tá maior que 100%, porque são 2 atividades e não uma. Aqui agora, eu vou usar o exemplo de cá. Aqui também são 2. Só que aqui a alteração manual já foi feita, uma vez que o número de atividades é 2. Como assim, alteração manual? Na hora de dividir aqui,
eu estou dividindo por 70. Eu faço a mesma soma, só que eu divido por 70. Essa turma tem 35 alunos, então eu dobrei o número de alunos para que a gente consiga alinhar a parte dos resultados. Aqui, ela não está dobrada, tá aqui, ó, dividido por 35. Dá para ver aqui também, se for mais fácil. C41, que é esse aqui, dividido por 35, ainda não foi feita alteração manual. E41, que é essa coluna aqui, dividido por 70, já fiz a alteração manual, então a gente tem a porcentagem mais correta em relação à participação dos alunos. E se fossem 3 atividades? Eu ia multiplicar por 3, os 35 multiplicado por 3. Se for 4, vou multiplicar por 4, e assim por diante, para a gente manter a proporção da participação. Em relação ao preenchimento é isso. Algumas delas estão bloqueadas. Aqui, ó. Não alterar, digitar nas linhas 41 a 43. Essas linhas aqui, onde está na frente do 35 estudantes ativos, né, essas 3 linhas, onde tem a soma da participação da turma, o componente e a porcentagem, eu peço que não altere. Algumas delas já estão bloqueadas, algumas planilhas estão bloqueadas, mas não estão todas bloqueadas ainda. E mesma coisa aqui. Não alterar ou digitar nas colunas U e V. Essas aqui do total e porcentagem de participação, eu vou apagar de novo aqui, vou deixar tudo zerado, para a gente voltar exatamente como está no exemplo. Elas alteram naturalmente, parte da fórmula. Então, nessas colunas, U e V, e nas linhas lá de baixo, onde também é a parte de aplicação de fórmulas, né, nesse caso 41, 42 e 43, vocês não alteram. Aconteceu algumas vezes de o professor ver aqui, mas não está batendo alguma coisa com o que eu digitei. Aí chegou aqui e colocou, não era para ser 49, era para ser 48. Você quebrou a fórmula. Quando você quebrou a fórmula, eu perco depois o controle do que está acontecendo. E se houve aqui uma diferença, o erro foi na digitação. Aqui, essa somatória, ela é de acordo com o que vocês estão digitando aqui em cima. De novo, eu vou retomar aqui, voltar a fórmula lá. Esse laranjinha em volta, ó, é a soma C7 até C40 aqui, ó. C7 até C40. A gente está pegando tudo que os alunos fizeram, tudo que foi digitado na coluna de ciências, é a soma que vai dar aqui. É mais fácil que tenha havido um erro na digitação do que um erro na fórmula, né? É muito mais provável. Então, não mexam, por favor, nessas linhas e nem na coluna final onde estão as fórmulas. Eu acredito que seja isso, então eu vou fazer só aqui agora repassando rapidinho. O professor abriu a planilha, vai fazer a digitação. A primeira coisa que ele tem que fazer é conferir a aba. Conferir se a aba está no lugar certo. Então vamos lá de novo, segundo bimestre. O que aconteceu algumas vezes no bimestre passado? Na hora de digitar, um professor, por algum motivo, arrastou, por exemplo. Inverteu. Assim como eu já reparei agora há pouco que tem uma que está com a data aqui diferente. Tá assim. Você percebe que teve uma participação, alguém mexeu, alguma coisa assim, por engano. Claro que isso não tem problema, não interfere em nada, depois eu corrijo. Mas eu só peço que vocês prestem bastante atenção, porque eu não estou alinhando a planilha de novo o tempo todo. Então, quando você abrir e vai fazer a sua digitação, confere. Confere se no nome da aba tá a data certa, confere se você está fazendo a data no lugar correto. E aí, então, conferir a data. Tô no lugar certo? Também dá para conferir por aqui primeiro, né? Sexto ano A, tô no segundo bimestre, então tá bom. Para quem tem a mania de ir pela planilha direto, assim como eu, precisa conferir pelo título também. Então, abriu a planilha, conferiu a semana, tá na semana correta, conferiu a data, tá na semana correta realmente? Vai lá no seu componente, essa semana eu dei uma atividade. Vai fazer o preenchimento apenas com o 1. Essa semana não teve atividade, mantém o 0. Asterisco. Asterisco. Opa, coloquei outra coisa. Asterisco. Asterisco. Nós tínhamos combinado na primeira orientação nos 3 primeiros. Aqui vocês podem ver que a Vivian já preencheu. Não teve linguagens e códigos de 3 a 7. Ela deixou zerado.
e colocou os 3 pontinhos aqui. Então é esse sentido mesmo. Posso preencher com pontinho até lá no fim, que fica melhor para ver? Pode, precisa. Não, não é obrigatório. Os 3 primeiros já é o suficiente para eu conseguir ver. Aqui já foi para 1, ó. Alterou para 1. Mais uma vez para vocês verem. Esse aqui antes estava zerado. Aqui estava dando até erro na fórmula, porque como que eu tenho 0 atividades e a criança entregou 1? Então eu tenho uma atividade para fazer e a gente tem aqui, ó, 100% das atividades para quem eu coloquei 1 e os demais com 0%, e já formou as porcentagens aqui de participação da turma. Quanto ao preenchimento da planilha, é isso.